que está no meu coração para conciliar a proposta temática está no livro de Cantares de Salomão, capítulo 3, versículo 6 ao 11. O texto diz: quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumada de mirra, de incenso, de toda sorte de pós aromáticos? Eis que é a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanque de madeira do Líbano, fez-lhe as colunas de prata e o seu estrado de ouro, o assento de púrpura e o interior vestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Sai, ó filhas de Jerusalém, ou saí, ó filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão no seu desposório, e no dia, como no dia do júbilo do seu coração, e no dia de alegria do seu coração. Você diz amém? Queiram tornar os vossos assentos por bondade, enquanto externo gratidão a Deus pelo privilégio de mais uma vez poder participar do Aviva Ariquemes. É uma honra para qualquer pregador ser convidado para um evento tão maravilhoso, um evento tão conhecido e um evento tão espiritual. E para isso agradeço a Deus pela vida do pastor André Luiz, sua muito digna esposa, pastora Daniele, também o vice-presidente, pastor Adalto, sua muito digna esposa, irmã Márcia. Que Deus abençoe em vossos nomes. Faço menção de louvor a Deus pela vida de todo o ministério e de toda a igreja. Muito obrigado. Agradeço a Deus pelas vossas vidas. Quero também citar a minha gratidão ao cooperador Rômulo pelo carinho da locomoção, o cuidado dispensado a nós. Que Deus te abençoe, meu amigo. Como rever pastor Walter, presbítero Isaías, ali de Porto Velho, muito bom revê-los. E em vossos nomes, externo também reverência a todos os demais pastores, obreiros, comitivas de regiões circunvizinhas. Que Deus os abençoe e a alegria de conhecer de perto Silas com a Dalete Hungria. É um prazer conhecê-los, filho, e ouvi-la. Que Deus abençoe. Quero fazer reverência às autoridades, excelências, desde a esfera federal, ouvir falar dos deputados, que corresponde o poder legislativo na esfera federal, como também a todas as excelências do poder municipal, do poder executivo, do legislativo deste município. Rogo a Deus para que a vossa gestão seja sempre abençoada e muito obrigado por me dar o privilégio de estar neste município. Queridos, serei breve, mas há uma proposta temática motivacional e a mensagem que está no meu coração está voltada para este texto. E gostaria de falar-lhes como coluna de fumaça. Diga comigo, como coluna de fumaça. Quando nós analisamos o texto, segura o som, por favor, só perto do final. Quando nós analisamos o texto, nós estamos diante de uma história tipológica desde o Antigo Testamento ao Novo. Estamos diante de um texto inserido em um poema conhecido como um poema lírico composto por Salomão. Salomão, que reinou entre os anos 970 a 730 a.C., e Salomão se tornou muito conhecido pela sua sabedoria e por ser o rei que construiu o primeiro templo de Israel. Salomão, com a sua sabedoria, era um homem que atraiu a atenção não só dos súditos,
mas de todos os reinos da sua época. Era reverenciado, era respeitado por todos. Portanto, Salomão, dentro de um protocolo real, ele teve sucessos e riquezas. Mas a Bíblia diz no capítulo 10 e no 11, que veio a idolatria de Salomão. E Salomão se interessou pelo contexto diplomático do Egito, a ponto de casar com a filha de Faraó. Quando Salomão casa-se com a filha de Faraó, o texto bíblico diz no capítulo 11, versículo 1, que vem a idolatria, e ele tem muitas mulheres além. O além vem depois da filha de Faraó. Então pressuponho que desde a história do capítulo 10, Salomão já havia reatado ou assumido um relacionamento político e diplomático com a dinastia egípcia. Isso porque o Faraó, rei do Egito, era detentor do maior exército da época e o mais indestrutível. O exército do Egito, nesta época, não sabia o que era derrota, e eles não retrocedia, desse e viesse o que acontecesse, porque esta prática já era antiga. Os irmãos hão de convir que o livro do Êxodo mostra isto na saída do povo do Egito. Então Salomão, agora agregando-se com a filha de Faraó, obviamente que agora ele tem liberdade diplomática política para acessar as informações do Egito. É genro do rei do Egito, e como um rei mais respeitado do Oriente, há um relacionamento íntimo. Então Salomão descobre que a força do poder do exército de Faraó não estava na estratégia dos soldados e nem da deidade supersticiosa de Faraó, mas estava nos cavalos, nas éguas que arrastavam os carros de guerra de Faraó. Então Salomão, ele vai agora investir nestes animais para fortalecer o seu exército. Se os irmãos lerem capítulo 10 do primeiro livro dos Reis, versículo 26, vão observar que Salomão compõe um contexto de 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Quando nós vamos para o versículo 28, está escrito que estes cavalos eram oriundos do Egito. Eles, a um alto preço, Salomão investiu para fortalecer o seu exército. Então, estes cavalos que está escrito no livro de Cantares eram especiais, porque eles vinham de uma região da Cilícia chamada Coa. Só para os irmãos ter uma pálida ideia, o último censo de Rondônia, de 2022, diz que Rondônia compõe 1.784.000 de habitantes. E eu ouvi hoje de um amigo que Rondônia tem cerca de 18 milhões de cabeça de gado. Então, é um estado que o gado, ele não está no primeiro, mas possivelmente entre os 4º ou 5º estado mais produtivo dentro do contexto brasileiro. Isso implica dizer que a região de Coa, na Cilícia, era especialista na criação destes animais. Eles investiam porque eles preparavam animais especiais. Então, muitos reis do Oriente, sobretudo Faraó, comprava os cavalos porque era a principal arma de guerra naquela época. Então, agora, quando estes compravam vários cavalos, diz a história que as éguas, os cavalos vinham para o Egito, o porto principal em embarcação. Quando eles chegavam no porto do Egito, então o representante de todos os reis do Oriente estava para receber os seus lotes, mas o adestrador de Faraó era o primeiro que chegava. Então ele pegava os primeiros lotes de animais, mas havia uma decepção, porque o desgaste marítimo, o desgaste da viagem, do esfrega-esfrega, desnutria aqueles animais.
ao tempo no mar, o seu organismo era desnutrido. Além das feridas, não havia perspectiva humana de recuperação. Mas o adestrador de Faraó era tão inteligente que não desistia. Pegava os lotes destes animais e levava para o contexto de prepará-los. Primeira coisa que ele fazia, em primeiro lugar, era nutrir aqueles animais. Com alimentos especiais, ele nutria aqueles animais. Com um pouco de tempo, aqueles animais não pareciam mais feridos. As feridas eram saradas e o organismo era preparado. E agora estavam prontos para o segundo período. O segundo período, ele pegava aqueles animais e mandava para o campo de treinamento, para prepará-los para o dia da batalha. Então diz a história que aqueles animais chegavam no campo de treinamento e eram como se fosse guerra de verdade. Eram exauridos. Aqueles animais eram tão exigidos que muitos morriam e não suportavam a dureza do treinamento. Mas aqueles que sobreviviam, aqueles que venciam, voltavam para o adestrador. Quando o adestrador recebia de volta, agora nutridos e treinados, ele ia catequizar a mente deles. E segundo eu conversei com muitos ou alguns adestradores, e eles falam isso, eu digo, porque eu tenho um Rottweiler em casa, e eu digo, fica, ele fica, senta, ele senta, come, ele come, não come, ele não come. Ele consegue entender o ser humano. Então o adestrador dizia diuturnamente nos ouvidos destes animais: a ordem é avançar e nunca recuar. A ordem é avançar e nunca recuar. Os irmãos lembram que eu citei Êxodo, que só quem parou estes animais lá atrás do Egito foi o Deus jogando eles no mar, porque dificuldade não tinha para eles. Então estes adestradores preparavam estes animais para, independente da circunstância, custando a própria vida, eles não recuavam na batalha. Então Salomão descobre tudo isso. Por quê? Porque agora aqueles animais nutridos, recuperados, treinados, catequizados, se iam agora para o terceiro período. E qual era? Tratamento de beleza. Era investidos nele uma beleza surreal. Então, quando aqueles animais eram postos em público, as multidões dos egípcios os ovacionavam pela beleza, pela força e pela coragem. Então, naquela época, um dos maiores elogios que uma mulher podia receber era ser comparada às éguas dos carros de Faraó. Não era pejorativo, era dizer: ô mulher de força, de coragem, e a tua beleza supera de todas as outras. Então observem que Salomão agora vai ter conhecimento in loco da grandeza destes animais. E no contexto de Cantares há uma tipologia. Quando fala de Salomão no Antigo Testamento, é uma tipologia de Yahvé, o Deus de Israel. Quando se fala das éguas ou da Sulamita, ela é uma tipologia de Israel. Quando vai para o Novo Testamento, Salomão tipifica Cristo e a Sulamita, a igreja amada por ele. Então Salomão sabe tudo isso. E agora diz os historiadores que Salomão está em Jerusalém e resolve fazer uma vistoria no seu reino com a sua comitiva. Então, quando Salomão vai visitando povoado por povoado, ele chega em uma região de plebeus, uma região de plantadores de uva, e ali naquela plantação, em pleno sol do meio-dia, aparece uma surpresa. Ele encontra algo que não esperava. Ele encontra uma mulher trabalhando de vigilante em um campo de uva. Então, quando aquela mulher, queimada pelo sol do meio-dia, levanta, porque para enxergar o rei e ver a comitiva do rei, acredito eu que ela levanta o que cobria os olhos, a sua búrica. Quando
quando ela levanta, Salomão mira nos olhos da morena. Então a morena atrai o coração do rei Salomão. A plebeia atrai o coração do rei Salomão. Então quando Salomão olha para uma mulher trabalhando de vigia, só em uma plantação de uva, ele não tem o que dizer melhor. Ele usa a maior expressão de elogio da época. Capítulo 1, versículo 9, ele diz: igual às éguas dos carros de Faraó, eu te comparo, ó amada minha. Ele olha nos olhos dela e vê força, vê coragem e vê beleza, apesar da circunstância. Então agora ele olha para ela, e como rei ele tinha autonomia de trazer qualquer mulher que ele amasse para sentar com ele em Jerusalém. Mas aqui há uma diversidade, porque quando ele olha para a morena, ele se apaixona, amou à primeira vista, e a morena também pelo rei. Mas havia um protocolo dentro da dinastia real de Israel, que o rei de Israel jamais poderia casar, se apaixonar por uma plebeia, e muito menos da pele escura. Então era tudo que ela tinha. Ela não tinha adjetivo para sentar com o rei, ela não tinha adjetivo para reinar com o rei. Era pobre e a pele estava queimada. Então Salomão sabe que não pode trazer ela para Jerusalém, mas lhe enche de promessa e elogio, e diz a ela: me espere até que eu venha. Eu vou quebrar o protocolo e voltarei para lhe buscar. Eu vou quebrar as tradições, mas você vai sentar comigo e vai reinar comigo. Então observem que o livro de Cantares traz uma maior lição de perseverança. O rei volta para Jerusalém e a sulamita continua trabalhando de vigia. Então o tempo passa, a notícia eclode em Jerusalém. O amor do rei é tão grande que a notícia vaza em Jerusalém. Salomão apaixonou-se por uma mulher pobre e da pele morena do interior de Israel. Então as filhas de Sião, as filhas de Jerusalém, aquelas que tinham adjetivos, aquelas que eram escolhidas a dedos, começaram em primeiro ponto tentar tirar dela essa esperança, e mandaram cartas para ela, mandaram mensageiro dizendo: desista, tira o cavalinho da chuva, você não tem adjetivo, você é pobre, você é morena. Mas nem isso, vindo de Jerusalém, a abateu. Ela retruca dizendo: eu sou morena, mas eu sou maravilhosa. A ciência diz, fenocópia é que se você pegar o homem, a mulher mais branquinha aqui, colocar num canavial como na minha terra, colocar ela para tomar conta de boi durante o dia, de um mês ela vai estar da minha cor. Ela não é morena, mas é marca do sofrimento causado pelo sol. Então ela diz: eu estou assim porque os meus irmãos ficaram com raiva de mim e me colocaram para trabalhar de vigia na plantação, mas dentro eu sou maravilhosa, eu tenho promessa, não vou desistir. Ele vem e eu vou esperar. Veja que o tempo passa segundo o propósito. A saudade, ela clamava de noite: meu noivo volta. Saía pelas ruas gritando, saía pelas praças, pelas cidades, como nós estamos hoje aqui em praça pública, com um objetivo: vem Jesus, vem. Ele vem. Ela saía gritando, os soldados vinham, ela dizia: vocês ouviram falar do meu noivo? Tiraram, rasgaram ela, bateram nela, mas em nada ela desistiu. Vou esperar até que ele venha, vou esperar até que ele venha. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o amor de Deus por Israel vai ao extremo.
Ele investiu tanto em 42 gerações por este amor, e decepcionado foi. Aí ele diz: vou enviar meu filho para restaurar este amor. João diz, e a Bíblia mostra, que quem tinha adjetivo eram os judeus, nós gentios não tínhamos. Se você lê o que Paulo escreveu aos gentios de Éfeso, capítulo 2, versículo 12, ele diz que nós gentios estávamos no mundo, sem Deus, sem Cristo, afastado das promessas da aliança de Israel e sem esperança no mundo. Nós não tínhamos adjetivos para reinar e para ter esta esperança. João diz 1:11, ele veio para os que eram seus, mas mesmo assim os seus não receberam. Aí agora, como os que tinham adjetivo, os filhos de Sião rejeitaram, aí Deus olha para o pobre, para o pele escura, para quem não tinha adjetivo, os gentios, e diz: mas para os gentios entrar na promessa tem que ter sacrifício. E qual é o sacrifício? Disse Paulo, Romanos 8:32, ele não poupou nem seu próprio filho, mas antes os entregou por todos nós, como também não nos dará o reino juntamente com ele. É Deus que fez. Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu único filho para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham uma vida eterna. Aí agora Jesus vai preparar uma igreja composta de judeus e enxertada com gentios. A noiva, ele se apaixona pela noiva a ponto de dar sua própria vida. Quando tiram-lhe a vida para a gente poder entrar, porque está escrito que como os judeus rejeitaram, Paulo usa uma alegoria, Romanos 11:17, se alguns dos ramos foram quebrados da oliveira, vocês, sem adjetivo, zambujeiro, foram enxertados em lugar deles. Mas para isso custou caro, porque Pedro diz que nós entramos não com coisas corruptíveis como a prata e o ouro, mas foi pelo precioso sangue de Jesus que nos deu a garantia dos, mesmo sem ter adjetivo, fazer parte da esperança. Terceiro dia ele ressuscita, renova a igreja. Só os judeus. Vai para o Pai e faz um pedido ao Pai: Pai, eu prometi a ela que irias derramar o seu Espírito sobre ela, sela ela como propriedade minha, como garantia do meu retorno. Como um penhor. Vejam que o Antigo Testamento, os judeus tinham adjetivos, filho de Sião, mas não tinham o que a gente tem. O selo que eles carregavam era na pedra. Aí Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, ele diz que todas as promessas de Deus têm em Cristo sim, e foi ele que selou o nosso coração com o seu próprio Espírito. Então o selo de garantia pode entrar numa fazenda, nada do comparativo, só dando exemplo. Se você for numa fazenda de gado, vai ter um selo na pata do boi, pertence a fulano. E se o dono for
for valente, for rico, o ladrão bate na porteira, quando vê o selo diz, mexe nisso não, que o dono é forte. Por isso que o diabo fica doidinho, ele não aguenta 8.000 crentes dizendo que Jesus vem, é porque tem um selo dizendo, é de Jesus, é Jesus, é Jesus, é propriedade exclusiva. Quem tem esse selo aí? Aí Lucas diz que estava a igreja reunida, só judeus convertidos, e de repente veio do céu um barulho, e um som, e veemente, como de um vento, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito concedia, que falava. Ficaram doidos os que não eram crentes depois daquele dia, porque agora ninguém parava mais os crentes, cumprindo o que Jesus disse, e os anjos ratificaram. Este Jesus que vocês viram subir, ele voltará. Aquela foi a mensagem que ficou. Agora selados, a mensagem que eles vão pregar, trancafiados, disseram, vamos pará-los. Quando viram o barulho dos judeus batizados, Pedro faz a primeira pregação, e na pregação dele não teve oratórias surreais de palavras bonitas, mas ele começa da promessa de Abraão e termina que Jesus, vocês mataram ele, mas Deus quebrou a corda da morte e ele ressuscitou e vai voltar. Então naquele dia quase 3.000 pessoas já se agregaram à igreja, símbolo de força e de coragem. Agora a mensagem vai ser assunto do dia a dia, e chega no centro do judaísmo, na religião. Disseram, temos que parar. Eles estão dizendo que aquele Jesus que a gente matou está vivo e vai voltar. Vamos tirar isso da mente deles, do coração. Aí vieram as prisões, os açoites, mas quanto mais prendia, mais eles falavam de Jesus. Quanto mais açoitava, eles gritavam que Jesus vinha. Quando trancavam as celas, impossível o homem abrir, o anjo descia, abria a porta e tirava eles de dentro, e eles iam para a rua. Jesus está vivo e vai voltar. Não conseguiram, fizeram de tudo. Pediram Pedro, João, não pregue nem ensine esse assunto. Pedro diz, é melhor obedecer a vocês ou a Deus. Vou continuar pregando. E não conseguiram parar. Chamaram a educação, doutor Saulo de Tarso, para parar os ignorantes. Eles estão pregando que existe outro Senhor além de César, e que ele está vivo e vai voltar. Doutor Saulo era crânio, vai parar e tirar a esperança destes crentes, que falava que Jesus vinha. Botou muitos para correr, fez muitos desviar, mas tinha um grupo que dizia, vou esperar até que ele venha, e não desistia. Por onde passava, ia pregando a palavra do Senhor. Arrebatamento. Chegaram em Damasco, disseram, doutor Saulo, aqueles crentes continuam pregando a volta desse Jesus, e estão em Damasco. Doutor Saulo vai às autoridades religiosas e judiciais, pede fé de ofício, e vai prendê-los ou matá-los. Quando ele vai chegando em Damasco, desce um brilho do céu, que brilhava mais do que o sol ao meio-dia. A ciência diz que a meio-dia o sol expõe a sua glória, 2 milhões de graus Celsius. Paulo diz que o brilho que desceu do céu brilhava mais do que o sol no meio-dia. E sai uma voz dizendo, quando ele cai, quem tu és? Eu sou Jesus, a quem você persegue, e a partir de agora você vai entrar na linha e vai ver o que é bom para tosse. E já sai crente, não conseguiram parar. Aí disseram, vamos mexer no bolso, porque a maioria é pobre,
é polvinho, comedor de farinha. A gente já tinha entrado aqui, ia começar. Aí disseram: mexe no bolso deles. Todos que confessarem este Jesus vão perder o direito social que era dado pela sinagoga, educação, ajuda financeira. Vamos mexer no bolso. Quem confessar que esse Jesus fez milagre e está vivo, vai ter que ser expulso da sinagoga. Então, veja, vá no Nordeste, melhor dizendo, Norte e Nordeste. Tire o Bolsa Família de uma família. Uma pesquisa diz que tem mais pessoas no Bolsa Família do que carteira assinada. Mexe nisso. Aí era mesmo que isso, mexer, tirar da sinagoga, era tirar dos pobres um pouco de sustento. Então eles vão negar. E quem confessava, eles surpreenderam, porque eles não desistiam. Quando eles pensavam, porque se tirar da sinagoga, vai depender do império, e para ser sustentado pelo império, vai ter que adorar o imperador e reconhecer ele como o único Senhor. Então agora vinha a ordem, e eles esperavam que os irmãos desistissem, mas a proposta é: até que ele venha, vamos estar de pé. Aí quando eles esperavam que os irmãos na rua iam gritar que César o Senhor, quebraram a cara, porque quando encontrava o outro, já vinha gritando em aramaico: Maranata, Maranata, ora vem, ele vem, ele vem, ele continua sendo nosso rei. Não conseguiram parar.